Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Reddit. Inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. Karen, a monitora da linha Disney World. Quando meus 4 filhos finalmente tinham idade suficiente para se divertir, minha esposa e eu os levamos de férias para a Disney World. Estávamos hospedados em nosso trailer no Resort Selvagem. Tínhamos ingressos para o Parque Hopper para que todas as manhãs fossemos a um parque aquático. Então, depois de uma sesta à tarde, voltávamos a um dos parques temáticos até fechar. Era agosto na Flórida, então estava quente. Os ônibus deveriam sair a cada 15 minutos dos parques aquáticos, mas esperamos quase uma hora. Voltamos para o resort e tivemos que pegar algo na recepção que estava sendo atendida pelo gerente. Ele nos perguntou como estavam as coisas e eu disse a ele que pretendia dizer qualquer coisa, mas agora que ele perguntou, expliquei há quanto tempo estávamos esperando o ônibus e que, se alguns de nosso grupo fossem crianças ou idosos, poderia ter sido um problema. Ele se desculpou e deu aos meus filhos alguns pinos sinalizadores legais da Tinkerbell e alguns passes de corte de linha. Perguntei às crianças no que elas queriam usá-las e foi quando o passeio Bugs Life acabou de abrir e eles estavam morrendo de vontade de entrar nele. Então, naquela tarde, esse foi o primeiro lugar que fomos. Havia uma linha separada para pessoas com passes de corte de linha. Quando estávamos entrando no passeio, havia uma Karen com algumas outras pessoas paradas no meio da fila. Então minha esposa e filhos hesitaram um pouco e depois apenas contornaram ela. Nesse ponto, Karen começou a reclamar que estava na fila. Minha esposa disse a ela que tínhamos passes de cortador de linha e Karen respondeu que ela também tinha passes de cortador de linha. Ela disse isso quase na hora em que eu estava pronta para ultrapassá-la e, devido ao fato de que ela estava parada ali quase bloqueando a linha e não indo a lugar nenhum, isso me incomodou. Eu lati direto em seus ouvidos: mas estes são passes especiais de corte de linha, então por que você não cuida da sua própria vida? Kui chocou o rosto de Pikachu enquanto gaguejava alguma resposta distorcida. Atualização: ok, parece que o Reddit falou e eu sou a Karen aqui. Sinceramente, me pegou de surpresa que, em vez de perceber que eles estavam bloqueando a linha quando minha esposa os contornou, eles começaram a reclamar sobre isso. Em defesa da minha esposa, durante todo o tempo em que estivemos na Disney, as pessoas ficavam casualmente paradas na frente das portas, desciam do ônibus e ficavam na frente da porta do ônibus, tagarelando sobre onde queriam ir, bloqueavam as passagens e mostravam pouca consideração por outros visitantes do parque. Ela provavelmente estava um pouco frustrada. Mas eu certamente poderia ter sido mais diplomático. Garoto racista diz que eu não deveria me associar com o tipo de pessoa dele, deveria me associar com o meu por causa do meu sotaque e da língua que falo. Para começar, sou da Lituânia e isso aconteceu quando eu estava visitando os Estados Unidos. Não odeio os americanos, eles são provavelmente as melhores pessoas que conheci em um país estrangeiro. Eu estava em um shopping fazendo compras com minha mãe. Perguntei se poderia comprar alguma coisa em uma lanchonete não muito longe do shopping. Ela disse que sim e eu comecei a caminhar até lá. No caminho comecei a telefonar para um dos meus amigos que também é da Lituânia. Quando entrei na loja, ainda estava ao telefone falando com meu amigo. Peguei os itens e caminhei até o balcão para pagar. Em uma fila havia um garoto mimado gritando e berrando sobre como a fila era muito longa. Eu ainda estava falando com meu amigo na linha, então ignorei o garoto. Então o garoto olha para mim e diz para a mãe ou mamãe: olha essa pessoa de outro lugar. Eu simplesmente ignoro o garoto até que ele dá um tapa no meu telefone e pergunta: o que você está dizendo? Não consigo entender. Tive que explicar para o garoto que estava falando outra língua. Então ele me diz que eu não deveria me associar com seu tipo de pessoa e me associar com meu próprio tipo de pessoa. Que quando sua mãe interveio e disse ao garoto que ele deveria dizer que as outras pessoas, especialmente as pessoas que não fizeram nada com ele. A mãe dele então se desculpou por seu filho e me disse que seu filho costuma ser assim e então ela me deu um dinheiro extra para pagar meus itens. Essa mãe é a melhor estrangeira que já conheci. Garota sensível e dramática tenta me incriminar por agressão sexual ou por causa de um acidente. Isso aconteceu na escola primária, então existe uma garota que chamaremos de M.
Amy é amada por todos, mas ela não é santa, e metade dos meninos gosta dela, então basicamente isso acontece durante o rag por volta da 5ª série. Estávamos todos jogando Team Tag durante o jogo, vi Amy correndo, então decidi marcar ela porque corri um pouco mais rápido que ela e que poderia marcar ela e que poderíamos pegar todos. Então, quando Amy veio, corri atrás dela e a marquei. Mas então ela diz que toquei em sua bunda e não percebi isso, e queria marcar seu ombro. Então ela diz que eu pretendia fazer isso e que foi uma agressão sexual. Essa alegação era besteira, já que nunca na minha vida eu faria isso porque arruinaria a minha reputação e eu estava bem calmo e tranquilo e bem amigável. Então foi uma discussão de ida e volta entre mim e ela enquanto um garoto chamado Jerome nos observava. Então, depois que chegamos a um lugar onde todos nós nos reunimos com toda a turma, depois que o recreio acabou, ela começou a coisa de novo dizendo que eu aparentemente a agredi sexualmente com uma de suas amigas que saiu da escola um ano depois. Então, quando chegamos à fila, ela contou a todos sobre isso e a falsa afirmação que ela fez sobre mim. Então ela fez com que toda a turma se voltasse contra mim, o que foi muito ruim e isso foi ruim porque eu provavelmente era o menos favorito de todos sem motivo. Então comecei a discutir com os que estavam do lado dela sobre como ela estava tentando me arruinar por causa de um acidente e um erro comum. Todos estavam do lado dela, exceto alguns como Jerome e alguma outra garota. Aí eu simplesmente desabei porque não aguentei o estresse que pesava sobre mim por ela tentar me acusar e virar a turma contra mim. Para encurtar a história, tivemos que conversar com o conselheiro sobre isso separadamente e meu substituto de longo prazo contou a meus pais por e-mail. Também tive algumas experiências ruins com Amy, mas isso é história para mais tarde. Moral da história: e não caia nas reivindicações e grupos de garotas populares. Alguns comentários da comunidade. Algo assim aconteceu comigo na 4ª série, eu estava brincando de pega-pega e corri para o play 7 e me agachei para não ser visto. Bem, sem que eu soubesse, uma garota passou correndo por mim com uma saia e perguntou por que eu olhei por cima da saia dela, eu disse que não, e pensei que era isso. Bem, acontece que ela disse a todas as meninas da minha série que eu olhei por cima da saia dela. Fiquei tão confuso e contei à minha avó sobre isso e ela disse: "Você fez isso?" E eu disse a ela que não, então ela disse: "Então conte às pessoas", então acabei dizendo aos meninos e meninas que não, e felizmente eu tinha uma grande reputação e eles acreditaram em mim em vez dela. Esta é uma situação assustadora para se estar, e sinto por você, não é um sentimento bom, espero que esteja bem. Esta é uma situação difícil de se estar. Espero que tudo tenha acabado a seu favor. Não acabou a meu favor, além disso, ela é bastante hipócrita como uma vez durante o Halloween. Ela denunciou meu amigo por causa de uma piada de Jeffrey Dahmer que ele fez sobre mim e eu não me importei com isso, já que estávamos brincando, até que ela nos denunciou por isso, já que era o sensível para ela. Enquanto as amigas dela dizem as porcarias mais estranhas e de alguma forma está tudo bem, enquanto minha amiga faz uma piada sobre Jeffrey e é muito sensível. Na minha opinião, é por isso que odeio minha classe, já que eles são simples e são praticamente traidores. Espere, e você realmente o marcou o ombro dela ou o marcou a bunda dela? Independentemente do que você pretendia marcar, e como essas são duas partes muito diferentes do corpo, estou curioso para saber como você ficaria confuso. Que parte de você tocou qual parte dela? Parece uma história de criança com direito, mas não parece que Amy é a criança com direito. Parece que Amy teve uma interação desagradável com você e contou aos amigos dela, e outras crianças que jogam o jogo. Você está assumindo as intenções dela, tentando colocar todos contra você, mas quer toda a graça do mundo para suas intenções. Além disso, suas palavras implicam que a única razão pela qual você não teria agredido sexualmente alguém era porque você achava que sua reputação era muito fria. Você está falando sério? Se todos na classe já não gostam de você, não parece que ela teve que tentar colocá-los contra você. Parece que eles ouviram o lado dela e acreditaram, por um bom motivo, que você provavelmente fez algo que não deveria. Eu não acho que essa história seja sobre Amy, é sobre o cara anos e anos depois que ainda guarda rancor por uma garota popular ter contado às pessoas o que aconteceu com ela. Não parece que mudou a opinião de alguém sobre você, por sua própria admissão, você não gostou ou foi bem recebido, então por que isso é culpa dela? Eu não pretendia tocar na bunda dela,
queria tocar no ombro dela enquanto estava pegando. Também não faço essas coisas ao contrário de um esquisito, já que sou uma pessoa tranquila e muito legal. Além disso, é culpa dela desde que contei a história e me desculpei pelo acidente, mas ela não acreditou em mim, o que é besteira. Além disso, ela tentou me enquadrar como se eu fosse um pedófilo e um criminoso, o que era falso. Além disso, nem sei por que as pessoas não gostam de mim, como se eu também fosse quieto e não gostasse de socializar porque é chato ou algo assim, então é um alvo para não gostar. Eu tenho amigos e sou 50-50, já que não sou realmente odiado, mas meio que não gosto. Também não tinha intenção de tocar na bunda dela como um esquisito, já que isso é errado e assustador. Também acredito que realmente toquei seu ombro e ela pensou que toquei em sua área. Além disso, você teria guardado rancor se alguém tentasse incriminá-lo como um criminoso. Ela continua a fazer afirmações falsas. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Inscreva-se no canal se gostou do vídeo, assista também alguns dos nossos vídeos.